Era só mais uma manhã chuvosa, em uma casa silenciosa demais. Mas algo naquela xícara de chá escondia um segredo sombrio. A cada gole, a saúde da senhora parecia desaparecer junto com a confiança. E foi a coragem da única pessoa invisível da casa que mudou o rumo de tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva batia forte nas janelas da mansão na Avenida Faria Lima, em São Paulo, quando Neuza chegou para mais um dia de trabalho. Eram 6 da manhã de uma segunda-feira cinzenta, e aquela casa imponente, com seus 3 andares e jardins que pareciam saídos de uma revista, já estava acordada. O portão eletrônico se abriu devagar, e ela entrou pela entrada lateral, como sempre fazia há 4 anos. Neuza não usava a porta da frente. Empregadas nunca usavam. Aos 43 anos, Neuza carregava nas mãos calejadas e nos olhos cansados a história de quem trabalhou desde cedo. Tinha começado aos 15, numa casa de família no Jabaquara, e desde então percorreu dezenas de lares, sempre no mesmo papel, a mulher invisível que deixava tudo brilhando. Conhecia cada canto daquela mansão melhor do que os próprios donos. Sabia onde rangiam os degraus da escada, qual torneira pingava de madrugada e como o sol da tarde iluminava o corredor do segundo andar, formando desenhos dourados no chão de mármore. A casa pertencia a Rodrigo Mendes, um empresário de 48 anos que construiu do zero uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele era o tipo de homem que aparecia nas capas das revistas de negócios, sempre com aquele sorriso confiante e o paletó impecável. Rodrigo tinha uma história de superação que emocionava. Filho de uma costureira do interior de Minas Gerais, cresceu vendo a mãe trabalhar até altas horas para sustentar a família depois que o pai os deixou. Dona Irene, sua mãe, era uma mulher simples que vendia roupas de porta em porta, carregando 2 sacolas pesadas pelos bairros de Belo Horizonte, sob sol ou chuva. Quando Rodrigo finalmente enriqueceu, seu primeiro pensamento foi resgatar a mãe daquela vida difícil. Há 6 meses, Dona Irene tinha se mudado para a mansão em São Paulo. Aos 72 anos ela merecia descansar, dizia Rodrigo, a todos que quisessem ouvir, e Neuza via a emoção genuína nos olhos dele quando falava da mãe. Era amor de verdade, daqueles que nascem da gratidão profunda. Mas nem tudo na mansão era como parecia. Neuza entrou pela cozinha, tirando o casaco molhado e pendurando na cadeira. A casa estava silenciosa demais para aquela hora. Normalmente, Dona Irene já estaria acordada, mexendo em alguma coisa, tentando ajudar mesmo quando Neuza insistia que ela não precisava. A idosa era teimosa, daquele jeitinho mineiro de não conseguir ficar parada. Gostava de conversar, de contar histórias dos tempos antigos, de oferecer café com bolo de fubá que ela mesma fazia, escondida porque a nora não aprovava. Viviane, a esposa de Rodrigo, era o oposto de tudo que Dona Irene representava. Magra, elegante, sempre perfumada e arrumada mesmo dentro de casa, ela vinha de uma família tradicional paulistana. Formada em administração em universidade particular, falava 3 idiomas e tinha aquele jeito de quem nasceu sabendo que o mundo estava ao seu dispor. Casara-se com Rodrigo 5 anos atrás, numa cerimônia pomposa que saiu em todos os sites de celebridades. Na época, ele estava começando a deslanchar nos negócios, e ela era a mulher perfeita para acompanhá-lo. Bonita, culta, bem relacionada. Neuza sempre achou Viviane fria demais. Educada, sem dúvida, mas havia algo nos olhos dela que nunca sorria de verdade. E desde que Dona Irene chegou, essa frieza se transformou em outra coisa. Algo que Neuza não conseguia nomear, mas que a incomodava profundamente. Subiu as escadas até o 2º andar, onde ficava o quarto de Dona Irene. A porta estava fechada. Bateu de leve e ouviu uma voz fraca do outro lado. Ao entrar, encontrou a idosa ainda na cama, pálida, com olheiras fundas. — Bom dia, Dona Irene. A senhora não está bem hoje? — Neuza, minha filha, acho que... Come algo que me fez mal. Passei a noite toda com o estômago revirado. E a cabeça parece que tem um peso dentro dela. Neuza sentiu um aperto no peito.
Não era a primeira vez. Nas últimas semanas, Dona Irene vinha apresentando esses sintomas com frequência cada vez maior. Náuseas, tontura, confusão mental. Rodrigo levou a mãe ao médico 2 vezes, e em ambas o diagnóstico foi vago. Talvez fosse a idade, talvez estresse da mudança, talvez início de alguma deficiência vitamínica. Os exames não apontaram nada grave, mas Neuza tinha reparado num detalhe que ninguém mais parecia notar. Dona Irene sempre piorava depois de tomar o chá da tarde que Viviane preparava especialmente para ela. No início, Neuza achou que estava imaginando coisas. Afinal, quem era ela para suspeitar da patroa, uma mulher respeitada, bem educada, que vivia numa mansão e tinha tudo? Mas a desconfiança continuou crescendo como uma planta daninha que brota entre as frestas do chão. Vou fazer um chá de camomila para a senhora, disse Neuza, ajeitando os travesseiros. E hoje a senhora fica na cama, descansando. Eu cuido de tudo, obrigada, minha filha. Você é um anjo. Não sei o que seria de mim sem você por aqui. Aquelas palavras tocaram fundo em Neuza. Dona Irene a tratava como gente, como igual. Perguntava sobre seus filhos, lembrava dos nomes deles, interessava-se de verdade por sua vida. Não era comum. Na maioria das casas onde trabalhou, Neuza era apenas um par de mãos que limpava e cozinhava. Invisível. Mas para Dona Irene, ela era Neuza, uma mulher com história, com família, com sentimentos. Ao sair do quarto, Neuza quase trombou com Viviane no corredor. A mulher estava impecável mesmo àquela hora da manhã, com um conjunto de roupa esportiva cara e o cabelo preso num rabo de cavalo perfeito. Como ela está? Perguntou Viviane, mas o tom era mais protocolar do que preocupado. Passando mal de novo, dona Viviane. Disse que teve náuseas a noite toda. Viviane suspirou, como se aquilo fosse um incômodo. Neuza percebeu um brilho estranho nos olhos dela. Uma mistura de irritação e algo mais. Algo que pareceu por um instante quase como satisfação. Deve ser a idade. Idosos ficam sensíveis. Vou preparar o chá dela mais tarde, como sempre faço. É importante manter a rotina. Neuza apenas assentiu, mas seu estômago se revirou. Aquele chá. Sempre aquele chá. O dia. Passou lentamente. Rodrigo estava viajando a negócios no Rio de Janeiro e só voltaria no dia seguinte. A mansão parecia maior e mais silenciosa sem ele. Neuza cuidou de Dona Irene, levou-lhe sopa leve, trocou os lençóis, ajudou-a a ir ao banheiro. A idosa melhorou um pouco ao longo das horas, recuperando alguma cor no rosto. Por volta das 5 da tarde, Viviane entrou na cozinha. Neuza estava lavando louça, mas de onde estava, conseguia ver a bancada de mármore onde a patroa começou a preparar o tal chá. Viu quando Viviane pegou a chaleira, colocou água para ferver, separou o sachê de camomila. Tudo normal até ali. Mas então, quando achou que não havia ninguém olhando, Viviane abriu uma gaveta específica, a que ficava embaixo do forno e que ninguém nunca usava. De lá, tirou um pequeno frasco transparente. Neuza não conseguiu ver direito o que era, mas viu quando a patroa despejou algumas gotas no chá, mexeu com a colher e guardou o frasco rapidamente de volta. O coração de Neuza disparou. Ela fingiu estar concentrada na louça, mas cada célula do seu corpo estava em alerta. Viviane preparou a xícara numa bandeja, colocou 2 bolachas de maisena ao lado e subiu as escadas. Neuza esperou alguns minutos. As mãos tremiam, a cabeça girava. Não podia ser o que estava pensando. Não podia. Mas e se fosse? E se não fosse paranoia? E se Dona Irene estivesse sendo envenenada dentro da própria casa, sob o teto do filho que a amava, pelas mãos da mulher em quem ele confiava cegamente? Quando Viviane desceu novamente, Neuza a ouviu sair pela garagem. Ia para a academia, como fazia todas as tardes. Tinha pelo menos 1h30. Era agora ou nunca. Subiu correndo até o quarto de Dona Irene e entrou sem bater. A idosa estava prestes a levar a xícara aos lábios. Espera, Dona Irene, não beba. A idosa olhou assustada. Neuza tomou a xícara das mãos dela com cuidado, o líquido ainda fumegando. Por que, minha filha? Está quente demais? Neuza não sabia o que dizer. Não podia simplesmente acusar sem provas.
Mas também não podia deixar aquela mulher beber mais daquilo. Deixa eu esfriar um pouco para a senhora. E vou trazer o chá que eu mesma preparei de manhã, que está mais gostoso. Dona Irene sorriu sem suspeitar de nada. Neuza desceu com a xícara, despejou o conteúdo no vaso sanitário e lavou tudo muito bem. Depois foi direto para a cozinha e abriu a gaveta embaixo do forno. Ali estava, um frasco pequeno, transparente, sem rótulo, com um líquido incolor dentro. Pegou-o com um pano de prato, sentindo o peso das suas suspeitas se transformar em certeza. Precisava de provas. Precisava entender o que estava acontecendo. E, acima de tudo, precisava proteger Dona Irene, custasse o que custasse. Porque naquela mansão de mármore e jardins perfeitos, alguém estava tramando algo terrível, e a única pessoa que parecia perceber era ela, a mulher invisível que limpava os cantos e ouvia o que ninguém mais escutava. Naquela noite, Neuza mal conseguiu dormir. Guardou o frasco escondido na sua bolsa e decidiu que, na manhã seguinte, quando Rodrigo voltasse, precisaria encontrar um jeito de fazê-lo enxergar o que ela estava vendo. Mas como fazer um homem tão bem-sucedido, tão confiante, acreditar que sua própria esposa, a mulher que dormia ao seu lado todas as noites, poderia estar tentando fazer mal à própria sogra? Era uma guerra desigual. Neuza, com seu salário mínimo e sua vida simples, contra Viviane, com seu sobrenome tradicional e sua posição social. Mas se tinha uma coisa que Neuza aprendeu na vida, era que não bastava ser forte para vencer. Era preciso ser esperto. E estava na hora de provar que, às vezes, quem vê mais longe não é quem está no topo, mas quem está no chão, observando cada passo dado ao seu redor. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O amanhecer chegou devagar sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa enquanto a cidade ainda acordava. Neuza não tinha pregado o olho a noite inteira. Deitada, no pequeno quarto de empregada no fundo da mansão, ela ficou olhando para o teto, repassando mentalmente tudo o que tinha visto. O frasco estava escondido no fundo da sua bolsa, embrulhado num pano. Era uma prova. Mas de que exatamente? E como provar algo quando sua palavra valia menos do que o silêncio elegante de Viviane? Às 5:30 da manhã, ela já estava de pé. Tomou banho rápido, vestiu o uniforme e preparou café. Sua rotina era automática depois de tantos anos, mas hoje cada gesto parecia carregado de significado. Rodrigo voltaria ao meio-dia, e Neuza precisava de um plano. Não podia simplesmente chegar e acusar a esposa dele. Homens como Rodrigo não acreditavam em empregadas. Eles acreditavam em provas, em lógica, em fatos. Subiu até o quarto de Dona Irene às 6 em ponto. A idosa dormia tranquila, a respiração suave. Pelo menos ontem ela não tinha tomado aquele chá maldito. Neuza sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que não podia vigiar a senhora 24 horas por dia. Viviane encontraria outra oportunidade. A manhã transcorreu numa tensão silenciosa. Viviane acordou tarde, por volta das 10, e desceu para a cozinha usando um roupão de seda branco. Cumprimentou Neuza com um aceno frio e preparou seu smoothie verde de sempre. Não mencionou o chá de ontem, nem perguntou como Dona Irene estava. Simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse segredos podres apodrecendo sob o tapete persa da sala de estar. Neuza a observou de canto de olho, enquanto fingia estar ocupada organizando a despensa. Viviane estava no celular, digitando mensagens com urgência, o rosto tenso. De vez em quando, ela olhava para o relógio da parede como se esperasse por algo ou alguém. Havia nervosismo ali, uma ansiedade que ela tentava disfarçar, mas que transpirava pelos gestos rápidos e pela forma como mordia o lábio inferior. Rodrigo chegou exatamente ao meio-dia, como tinha avisado. Neuza ouviu o barulho do carro entrando na garagem e o som familiar dos passos dele pelo corredor. Era um homem alto, de ombros largos, que caminhava com a confiança de quem construiu um império com as próprias mãos. Usava um terno azul marinho e carregava uma maleta de couro. Viviane saiu para recebê-lo com um sorriso que não chegava aos olhos. Eles se beijaram rapidamente
e Rodrigo perguntou pela mãe. Ela não está muito... Bem, amor. Passou mal de novo ontem. Acho que precisamos levar ela num especialista, fazer exames mais detalhados. Neuza sentiu a raiva ferver dentro do peito. Como Viviane tinha coragem de fingir preocupação, de sugerir médicos, quando era ela mesma a causa do sofrimento de Dona Irene? Era uma atuação perfeita, digna de prêmio. Rodrigo subiu imediatamente para ver a mãe. Neuza o seguiu com uma bandeja de almoço leve que havia preparado. Encontrou-o sentado na beirada da cama, segurando a mão da idosa, o rosto marcado pela preocupação genuína. Mãe, a senhora precisa melhorar. Vou marcar os melhores médicos de São Paulo. Vamos descobrir o que está acontecendo. Dona Irene sorriu fracamente. Filho, não precisa se preocupar tanto. Deve ser coisa da idade mesmo. A Neuza tem cuidado tão bem de mim. Rodrigo olhou para Neuza e assentiu com gratidão. Obrigado por cuidar dela. Sei que posso confiar na senhora. Aquelas palavras deram a Neuza uma fagulha de coragem. Se ele confiava nela, talvez houvesse uma chance de fazê-lo ouvir. Mas precisava ser estratégica. Não podia parecer histérica ou paranoica. Seu Rodrigo, posso falar com o senhor em particular depois? É sobre a saúde de Dona Irene. Ele concordou, distraidamente, ainda focado na mãe. Mais tarde, Neuza. Agora quero ficar um pouco com ela. A tarde avançou numa rotina tensa. Neuza limpou a casa toda, mas sua mente estava em outro lugar, ensaiando mentalmente como abordaria Rodrigo. Precisava de mais do que o frasco. Precisava de um padrão, de evidências que ele não pudesse ignorar. Foi então que teve uma ideia. Seu sobrinho, André, trabalhava como segurança em um prédio comercial e entendia de câmeras e tecnologia. Se conseguisse instalar uma câmera escondida na cozinha, poderia capturar Viviane no ato. Seria a prova irrefutável que precisava. Às 4 da tarde, quando Viviane saiu para sua aula de pilates, Neuza aproveitou para ir até o quarto de Dona Irene novamente. A idosa estava acordada, sentada numa poltrona junto à janela, olhando para o jardim. Dona Irene, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, minha filha. Pode falar. A senhora já reparou em algo estranho na comida ou bebida que a Dona Viviane prepara para a senhora? A idosa pensou por um momento, as sobrancelhas franzidas. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou. O chá que ela faz tem um gosto meio amargo. Eu sempre achei que fosse o tipo de camomila que ela usa, mas é diferente do que eu costumava tomar. Por quê? Tem algo errado? Neuza não queria assustá-la, mas precisava da colaboração dela. Dona Irene, vou ser sincera com a senhora. Tenho uma desconfiança muito séria, mas preciso de provas antes de falar com seu filho. A senhora confia em mim? Confio mais em você do que em muita gente por aí, Neuza. Então, por favor, não tome mais nada que a Dona Viviane preparar. Diga que está sem apetite, que prefere água. Qualquer desculpa. Mas não tome, por favor. Dona Irene segurou a mão de Neuza com força, os olhos arregalados. Meu Deus, você acha que ela está fazendo mal para mim? Acho que sim, Dona Irene, e vou provar. Naquela noite, Neuza ligou para o sobrinho. André chegou à mansão por volta das 11, quando todos já estavam dormindo. Ela o deixou entrar pela porta dos fundos e juntos instalaram uma câmera minúscula na prateleira de temperos da cozinha, posicionada de forma que filmava exatamente a bancada onde Viviane preparava o chá. O equipamento era conectado ao celular de Neuza, que poderia assistir tudo em tempo real e gravar. Agora é só esperar, tia. Qualquer coisa estranha você tem como provar. André foi embora antes que alguém acordasse e Neuza finalmente conseguiu dormir algumas horas, ainda que sobressaltada. O dia seguinte começou como qualquer outro. Rodrigo saiu cedo para uma reunião importante. Viviane acordou, fez seu smoothie, atendeu ligações. Dona Irene ficou no quarto, obedecendo ao pedido de Neuza. E Neuza limpou, cozinhou, arrumou, mas sempre de olho no celular escondido no bolso do avental. Às 5 da tarde aconteceu. Neuza estava passando pano no corredor do térreo quando viu pelo celular Viviane entrar na cozinha. A mulher olhou ao redor.
verificando se estava sozinha. Depois, com movimentos rápidos e precisos, pegou a chaleira, encheu com água e ligou o fogo. Enquanto a água fervia, ela abriu a gaveta embaixo do forno e retirou o tal frasco. O coração de Neuza bateu tão forte que ela achou que ia desmaiar. Ali estava. A prova. Viviane despejou várias gotas do líquido incolor numa xícara de porcelana, adicionou o sachê de camomila e a água quente. Mexeu bem. Provou um pouquinho na ponta do dedo como se testasse a temperatura, e então arrumou tudo numa bandeja com biscoitos. Neuza gravou. Cada segundo. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Quando Viviane subiu com a bandeja, ela correu para interceptá-la no corredor. Dona Viviane, deixa que eu levo. A senhora já faz tanto pela dona Irene. Viviane hesitou, claramente irritada com a interrupção. Não precisa, Neuza, eu mesma levo. Mas Neuza já tinha tomado a bandeja das mãos dela. Insisto, dona Viviane, faz parte do meu trabalho. Os olhos de Viviane se estreitaram, um lampejo de raiva atravessando seu rosto perfeitamente maquiado. Mas ela não podia recusar, sem parecer estranha. Entregou a bandeja e deu meia volta, voltando para seu quarto com passos duros. Neuza levou a bandeja até o quarto de dona Irene, mas não deixou a idosa tomar o chá. Despejou tudo no vaso sanitário e preparou uma nova xícara de chá genuíno, sem veneno, sem mentiras. À noite, quando Rodrigo voltou do trabalho, Neuza o esperava na cozinha. Estava na hora de revelar tudo. Seu Rodrigo, preciso muito falar com o senhor. É urgente, e é sobre a dona Irene. Ele percebeu a seriedade no tom dela e concordou. Foram para o escritório dele, um cômodo com estantes cheias de livros e uma mesa enorme de mogno. Neuza fechou a porta. O senhor vai achar loucura o que vou dizer, mas juro pela minha vida e pelos meus filhos que é verdade. Sua esposa está envenenando sua mãe. Rodrigo ficou pálido. Como? Neuza, isso é uma acusação muito grave. Eu sei, seu Rodrigo, e não faria se não tivesse certeza e provas. Ela mostrou o vídeo no celular. Rodrigo assistiu em silêncio, o rosto se transformando a cada segundo. Primeiro a incredulidade, depois a confusão e, finalmente, a fúria contida de quem está vendo sua vida inteira desmoronar. Quando o vídeo terminou, ele ficou em silêncio, por longos minutos. Neuza podia ouvir o próprio coração batendo. Rodrigo finalmente ergueu os olhos e ela viu lágrimas ali. Obrigado por ter coragem de me contar. Obrigado por proteger minha mãe. Eu não sei nem o que dizer. O senhor acredita em mim, então? Acredito. E vamos levar esse vídeo para a polícia ainda hoje. Mas antes, preciso confirmar uma coisa. Esse frasco que ela está usando, preciso saber o que tem dentro dele. Neuza tirou o frasco da bolsa, ainda embrulhado no pano. Peguei ontem, seu Rodrigo, antes que ela usasse de novo. Rodrigo segurou o frasco como se fosse uma bomba prestes a explodir. Vou levar para a análise. E enquanto isso, Viviane não pode suspeitar de nada. Preciso que você continue agindo normalmente, cuidando da minha mãe, protegendo ela. Eu cuido do resto. Naquela noite, a mansão pareceu ainda mais silenciosa que o normal. Neuza deitou em sua cama sabendo que havia feito a coisa certa, mas sem conseguir se livrar do medo que a apertava no peito. Tinha desafiado uma mulher poderosa, tinha exposto segredos que deveriam permanecer escondidos, e não sabia que consequências viriam, apenas sabia que não podia ter ficado em silêncio enquanto uma vida era roubada gota a gota, xícara por xícara, dia após dia. No andar de cima, Dona Irene dormia tranquila pela primeira vez em semanas, e no quarto principal, Viviane olhava para o teto, sem saber que a rede ao seu redor estava se fechando, e que a empregada invisível que ela nunca havia notado de verdade seria sua ruína. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Neuza. Rodrigo levou o frasco para análise num laboratório particular, pedindo sigilo absoluto e urgência. Enquanto esperavam o resultado, a vida na mansão continuava numa normalidade forçada que sufocava. Neuza cuidava de Dona Irene com redobrada atenção, nunca a deixando sozinha.
sempre verificando tudo que ela comia ou bebia. Viviane notou a mudança, mas não disse nada. Apenas observava com aqueles olhos frios que não revelavam pensamentos. Rodrigo passou a trabalhar de casa, algo que nunca fazia. Dizia que precisava estar perto da mãe, mas Neuza sabia a verdade. Ele estava vigiando a própria esposa, esperando pelo resultado que confirmaria o impensável. A tensão na casa era palpável, como se todos respirassem o mesmo ar pesado e venenoso. Foi numa manhã de quinta-feira, enquanto uma chuva fina caía sobre São Paulo, que Rodrigo recebeu a ligação do laboratório. Neuza estava perto o suficiente para ver a cor sumir do rosto dele, enquanto ouvia. Quando desligou, ele a chamou para o escritório novamente. O resultado chegou. Era arsênico, Neuza. Arsênico em doses pequenas, calculadas para causar sintomas crônicos que imitam doenças degenerativas. Se minha mãe continuasse tomando aquilo, em algumas semanas, talvez um mês... Ele não conseguiu terminar a frase. Neuza sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Arsênico, veneno de verdade. Não era mais uma suspeita ou paranoia. Era tentativa de homicídio acontecendo dentro daquela casa, debaixo de lustres de cristal e quadros caríssimos. O senhor vai chamar a polícia agora? Vou, mas antes preciso entender por quê. Preciso ouvir da boca dela. Preciso saber como a mulher com quem dividi minha vida, minha cama, meus sonhos, chegou a esse ponto. Rodrigo mandou Neuza buscar Viviane. Ela estava no quarto, arrumando-se para sair. Quando desceu e viu o marido no escritório com aquela expressão séria, algo mudou no rosto dela. Era como se soubesse, instintivamente, que o jogo havia terminado. Precisamos conversar, Viviane, senta aí. Ela sentou, cruzando as pernas com elegância estudada, mas Neuza reparou que suas mãos tremiam levemente. Sobre o que, amor? Rodrigo jogou o laudo do laboratório sobre a mesa. Sobre isso. Sobre o arsênico que você vem colocando no chá da minha mãe há semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane ficou pálida, mas rapidamente recompôs a expressão. Eu não sei do que você está falando, isso é ridículo. É, então explica esse vídeo. Rodrigo reproduziu no computador a gravação que Neuza tinha feito. Viviane assistiu em silêncio e, quando terminou, algo quebrou dentro dela. A máscara de elegância e controle caiu, revelando uma mulher diferente, dura, amargurada. Tá bom. Você me pegou, parabéns. Deve estar feliz, né? Sempre foi o filhinho perfeito, o self-made man, o empresário bem-sucedido que nunca esquece as origens humildes. Que lindo, que inspirador. A voz dela escorria sarcasmo e raiva. Rodrigo se levantou, incrédulo. Você tentou matar minha mãe e está com raiva de mim? O que aconteceu com você, Viviane? O que aconteceu? Você quer mesmo saber? Eu vou te contar então. Quando nos casamos, eu achei que estava me casando com um homem ambicioso que queria conquistar o mundo, e conquistou. Mas sabe o que veio junto? Essa obsessão doentia com sua mãezinha querida. Tudo é ela. Todo jantar, toda conversa, toda decisão. E quando você finalmente decidiu trazê-la para morar aqui? Foi a gota d'água. Neuza escutava tudo do canto do escritório, onde Rodrigo havia pedido que ficasse. Estava chocada com a frieza de Viviane, com a forma cruel como falava de Dona Irene. Minha mãe nunca fez nada para você, Viviane. Não fez nada? Ela fez tudo. Comparações sutis. Aqueles comentários sobre como eu não sei cozinhar, sobre como eu gasto muito, sobre como as mulheres da geração dela eram mais fortes e dedicadas. Ela me olhava como se eu não fosse boa o suficiente para o filho precioso dela. E você? Você nunca me defendeu, sempre ficou do lado dela. Rodrigo balançou a cabeça, incrédulo. Então você decidiu matá-la? Esse era seu plano. Viviane riu, um som amargo e sem humor. Não era só isso, Rodrigo. Ou você acha que eu não sei das dívidas, dos empréstimos que você fez para salvar a empresa no ano passado, do seguro de vida que você fez para sua mãe, me colocando como beneficiária caso algo acontecesse com vocês dois? Eu vi os papéis, Rodrigo. 2 milhões de reais, dinheiro suficiente para...
recomeçar minha vida longe de tudo isso. A revelação caiu como uma bomba. Neuza sentiu o estômago revirar. Então era isso. Não era só ódio ou ciúme. Era dinheiro. Sempre era dinheiro quando as pessoas mostravam quem realmente eram. Você é uma assassina, disse Rodrigo, a voz baixa e controlada, mas vibrando de fúria. Você planejou matar minha mãe por dinheiro e porque não gostava dela. E eu, cego, confiava em você. Dormia ao seu lado todas as noites, sem saber que dividia a cama com uma pessoa capaz disso. Viviane se levantou, os olhos brilhando de lágrimas que pareciam mais raiva do que arrependimento. Eu tinha outra vida antes de você, Rodrigo. Tinha possibilidades, opções, sonhos, e troquei tudo por esse casamento, por essa vida de esposa troféu, sempre sorrindo nas suas festas, sempre representando o papel de mulher perfeita. Mas ninguém perguntou o que eu queria. Ninguém se importou se eu estava feliz. Fui apagada, exatamente como aquela empregada ali no canto, invisível. Neuza sentiu a comparação como um tapa, como Viviane ousava comparar sua vida de luxo e privilégio com a dela, como ousava se vitimizar quando estava tentando matar uma idosa indefesa. A diferença é que eu nunca mataria ninguém para conseguir o que quero, Neuza disse, a voz firme. E a senhora sempre teve escolhas. Dona Irene não teve. A vida inteira dela foi trabalho duro e sacrifício. E a senhora, que teve tudo de mão beijada, decidiu acabar com a vida dela por puro egoísmo. Viviane olhou para Neuza com desprezo. Ah, a heroína da história, a empregada corajosa que salvou o dia. Que clichê patético. Você acha que ele vai te recompensar? Que sua vida vai mudar? Você vai continuar sendo o que sempre foi. Nada, chega, Rodrigo gritou, batendo a mão na mesa. A polícia já está a caminho. Você vai responder por tentativa de homicídio. E vai pagar por cada gota de veneno, por cada vez que minha mãe passou mal por sua causa. Nesse momento, a porta do escritório se abriu. Dona Irene entrou, apoiada num andador, o rosto marcado pela dor e pela compreensão do que acabara de ouvir. Ela tinha descido as escadas devagar, atraída pelas vozes alteradas, e ouvido tudo. Então era verdade, a idosa disse, a voz trêmula. Você tentou me matar, menina, dentro da casa do meu filho, debaixo do mesmo teto. Viviane olhou para a sogra e, por um breve instante, algo que poderia ser remorso passou por seu rosto. Mas foi rápido demais, substituído pela mesma máscara de frieza. Eu não esperava que entendesse. Ninguém entende. Eu entendo perfeitamente, Dona Irene respondeu. Entendo que você é uma mulher vazia, que nunca soube o que é amor de verdade, que confunde conforto com felicidade e dinheiro com realização. Eu passei a vida inteira sem nada e fui feliz porque tinha meu filho e minha dignidade. Você tem tudo e não tem nada porque só enxerga o próprio umbigo. As palavras da idosa ecoaram no escritório. Minutos depois, a campainha tocou. Eram 2 policiais que Rodrigo havia chamado discretamente antes mesmo de confrontar Viviane. Ela foi levada algemada, ainda usando seu conjunto de grife, ainda perfumada e arrumada, mas agora sem a aura de superioridade que sempre a cercou. Neuza assistiu tudo da janela. Viu quando o carro da polícia se afastou, levando Viviane para longe daquela mansão, para longe da vida que ela tentou manipular ao seu favor. Sentiu alívio, mas também uma tristeza profunda, porque no fim das contas, tudo aquilo poderia ter sido evitado se as pessoas soubessem conversar, se orgulho e ambição não cegassem os corações. Naquela noite, Rodrigo sentou-se com a mãe na sala de estar. Neuza trouxe chá de verdade, preparado por ela mesma, sem segredos, sem veneno. Os 3 conversaram por horas. Rodrigo pediu desculpas à mãe por não ter percebido, por ter confiado cegamente, por quase perdê-la. Dona Irene, com sua sabedoria de quem viveu muito, apenas segurou a mão do filho e disse que o perdoava, porque errar era humano, mas reconhecer o erro e consertar era divino. E Neuza, a mulher invisível que se tornou visível quando mais importou, recebeu o agradecimento que nunca esperou, mas que sabia ter merecido. Seu Rodrigo olhou para ela com lágrimas nos olhos. Você salvou minha mãe, Neuza. Salvou ela quando eu falhei.
Nunca vou conseguir retribuir isso adequadamente, mas pode ter certeza de que sua vida vai mudar a partir de hoje. Você não é empregada, você é família. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Neuza. Não era pelo reconhecimento ou pela promessa de recompensa. Era porque, finalmente, alguém tinha visto nela o que ela sempre foi. Uma mulher de valor, de coragem, de princípios. Alguém que escolheu fazer o certo mesmo quando custaria tudo. As semanas seguintes trouxeram mudanças profundas. Viviane foi indiciada e aguardava julgamento. As investigações revelaram que ela tinha dívidas enormes em cassinos online, vícios que escondera do marido durante anos. O seguro de vida de Dona Irene foi cancelado. O divórcio foi iniciado. E na mansão da Avenida Faria Lima, a vida recomeçou, mas diferente. Dona Irene se recuperou completamente, voltando a ter energia e lucidez. Neuza foi promovida a cuidadora oficial da idosa, com salário justo e dignidade. E Rodrigo, humilhado e transformado pela experiência, aprendeu que riqueza não compra caráter e que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos cantos mais simples da vida. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica em que a verdade veio à tona. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo flores nos jardins da mansão, e uma leveza que há muito não se sentia entre aquelas paredes. O julgamento de Viviane havia terminado há 2 semanas, resultando em uma condenação de 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. As manchetes dos jornais exploraram o caso durante semanas, transformando a história numa espécie de novela da vida real que chocou a elite paulistana. Neuza acordou naquela manhã de sábado, com o sol entrando pela janela do seu novo quarto, muito maior e mais confortável que o antigo. Rodrigo havia insistido que ela se mudasse para um dos quartos de hóspedes no 2º andar, argumentando que não fazia sentido ela ficar nos fundos quando era praticamente parte da família. A princípio, Neuza resistiu, sentindo-se desconfortável com tanta mudança, mas Dona Irene foi quem a convenceu. Menina, você merece conforto e dignidade. Acostume-se com isso, porque a vida está mudando para melhor. A idosa havia dito com aquele sorriso caloroso que voltou a iluminar seu rosto. E realmente estava mudando. Neuza agora recebia um salário 3 vezes maior que o anterior, tinha carteira assinada com todos os benefícios e suas funções haviam sido redefinidas. Ela não era mais empregada doméstica, mas cuidadora e companheira de Dona Irene, focada apenas no bem-estar da idosa. Rodrigo contratou uma empresa de limpeza que vinha 3 vezes por semana cuidar da casa. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Irene já acordada, preparando café. A idosa havia recuperado completamente a saúde e, com ela, veio uma vitalidade surpreendente. Aos 72 anos, ela se recusava a ficar parada. Voltou a costurar, agora como hobby, criando peças que doava para instituições de caridade. Também começou a dar aulas de artesanato numa ONG do bairro, ensinando mulheres de baixa renda a criar produtos que podiam gerar renda. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Muito bem, Dona Irene, mas a senhora não precisava estar fazendo café. Eu faço. Ai, Neuza, eu preciso me sentir útil. Deixa eu fazer alguma coisa, senão vou enferrujar. As duas riram e Neuza sentiu aquela sensação boa de pertencimento que vinha tomando conta do seu coração. Aquela casa, que antes era apenas seu local de trabalho, agora parecia realmente um lar. Sentaram-se juntas para tomar café, conversando sobre os planos do dia. Teriam visita à tarde. Os filhos de Neuza, Marcelo e Júlia viriam almoçar na mansão, algo que se tornou rotina aos sábados. Rodrigo desceu pouco depois, usando roupas casuais, muito diferente do executivo sempre impecável de antes. A experiência com Viviane o transformou profundamente. Ele deixou de trabalhar 15 horas por dia e passou a delegar mais, priorizando o tempo com a família. Também iniciou um processo de terapia, reconhecendo que precisava lidar com as feridas emocionais daquela traição e com a culpa de não ter percebido os sinais. Bom dia, mãe. Bom dia, Neuza. Como estão minhas mulheres favoritas? Neuza sorriu.
Ainda estava se acostumando com a nova dinâmica, com o fato de ser tratada como igual, de participar das conversas e decisões familiares. Seus filhos também estavam se adaptando. Marcelo, de 22 anos, estava terminando a faculdade de engenharia com uma bolsa integral que Rodrigo conseguiu para ele. Júlia, de 19, fazia enfermagem e trabalhava meio período num hospital, mas agora com menos pressão financeira graças ao novo salário da mãe. A história de Neuza ganhou proporções que ela nunca imaginou. Depois que o caso foi a julgamento e os detalhes vieram à tona, vários veículos de imprensa a procuraram para entrevistas. No início, ela recusou todas, com medo e vergonha da exposição. Mas Rodrigo a encorajou, dizendo que sua coragem poderia inspirar outras pessoas em situações parecidas. Você tem uma voz, Neuza, e essa voz pode ajudar muita gente. Não tenha medo de usá-la. Ela acabou concedendo uma entrevista para um programa de televisão de grande audiência. Sentada no estúdio, com as luzes fortes e as câmeras apontadas para ela, Neuza contou sua história com a mesma simplicidade e verdade com que sempre viveu. Falou sobre os sinais que percebeu, sobre o medo de não ser acreditada, sobre a decisão de agir mesmo sabendo que poderia custar seu emprego. A repercussão foi enorme. Milhares de mensagens chegaram para ela através das redes sociais que seus filhos a ajudaram a criar. Outras empregadas domésticas escreveram contando situações parecidas, pedindo conselhos, agradecendo por dar visibilidade a uma classe de trabalhadores frequentemente ignorada e desvalorizada. Neuza percebeu que sua história era maior do que ela mesma, representava todas as mulheres invisíveis que sustentam lares sem receber o devido reconhecimento. Foi aí que Rodrigo teve uma ideia. Numa noite de conversa, com a mãe e Neuza, ele propôs criar uma fundação voltada para a proteção e valorização de trabalhadores domésticos. A fundação ofereceria cursos de capacitação, assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e um canal de denúncias anônimo para casos de abuso. O nome escolhido foi sugestão de Dona Irene, Instituto Olhar Atento, em homenagem à capacidade de Neuza de enxergar o que outros não viam. Neuza seria a diretora social da fundação, trabalhando diretamente com as beneficiárias, enquanto continuava cuidando de Dona Irene. Era uma nova fase da sua vida, uma que ela jamais sonhou ser possível. Naquela tarde de sábado, quando seus filhos chegaram para o almoço, Neuza os recebeu na porta da frente da mansão, não pela dos fundos. Foi um gesto simbólico, mas carregado de significado. Marcelo e Júlia abraçaram a mãe com orgulho estampado no rosto. Eles sabiam o que ela havia enfrentado, os riscos que correu, e a admiravam imensamente por isso. O almoço foi animado. Dona Irene contou histórias da época em que Rodrigo era criança e ela costurava até tarde para comprar seus cadernos escolares. Rodrigo relembrou as dificuldades que passaram e como a determinação da mãe o inspirou a nunca desistir. E Neuza, cercada por aquelas pessoas que se tornaram sua segunda família, sentiu uma gratidão profunda pela vida e pelas escolhas que fez. Depois do almoço, foram todos para o jardim. Rodrigo havia mandado construir um gazebo, e era ali que eles gostavam de tomar café e conversar. A tarde estava linda, com o céu azul e uma brisa suave que balançava as flores. Mãe, Neuza, tenho uma notícia para vocês, Rodrigo disse, com um brilho especial nos olhos. O Instituto Olhar Atento está oficialmente registrado e funcionando. Já temos 50 trabalhadoras cadastradas, 3 advogadas voluntárias e uma parceria com a prefeitura para ampliar o projeto. E mais, recebi uma proposta de uma rede de televisão para fazer um documentário sobre a história de vocês duas, mostrando a importância do respeito e dignidade no trabalho doméstico. Dona Irene bateu palmas, emocionada. Meu filho, que orgulho! Você transformou uma tragédia em algo bonito. Não fui eu, mãe. Foi a Neuza. Ela que teve coragem quando eu fui covarde. Ela que enxergou quando eu estava cego. Neuza sentiu lágrimas nos olhos. Não era mérito só meu. Foi um trabalho de todos.
A senhora me ensinou o que é bondade de verdade, dona Irene. E o senhor, seu Rodrigo, me ensinou que existem pessoas boas dispostas a fazer o certo quando descobrem a verdade. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Ali, naquele jardim que antes guardava segredos sombrios, agora florescia a esperança. A mansão não era mais um cenário de conspiração e mentiras, mas um lar onde pessoas se respeitavam e cuidavam umas das outras. Semanas depois, Neuza estava no escritório do Instituto Olhar Atento, atendendo uma jovem trabalhadora que sofria abusos na casa onde trabalhava. Ouviu a história da moça com atenção, anotou todos os detalhes e a encaminhou para a assistência jurídica. Antes que a jovem fosse embora, Neuza segurou sua mão. Você não está sozinha. Seu trabalho tem valor e você merece respeito. Nunca deixe ninguém fazer você acreditar que é invisível só porque limpa a casa de outras pessoas. Somos todas visíveis e nossa dignidade não depende da aprovação de ninguém. A jovem saiu do escritório chorando, mas eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez, alguém tinha acreditado nela. Quando Neuza voltou para a mansão no fim do dia, encontrou Dona Irene na sala costurando uma manta para doar. A idosa ergueu os olhos e sorriu. Como foi o dia? Intenso, mas bom. Ajudei uma moça hoje. Acho que fiz diferença na vida dela. Tenho certeza que sim, minha filha. Você tem esse dom de enxergar as pessoas e fazê-las se sentirem importantes. Aprendi com a melhor professora. As duas se abraçaram, e naquele momento Neuza entendeu que sua jornada não tinha sido em vão. Ela não era mais a mulher invisível que entrava pela porta dos fundos. Era Neuza, uma mulher de coragem, de princípios, que transformou sua dor em propósito e sua invisibilidade em luz para outras pessoas que ainda viviam nas sombras. A história de Viviane terminou numa cela fria, pagando por suas escolhas. Mas a história de Neuza estava apenas começando, provando que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas ou vivem em palácios. Às vezes, eles usam uniformes simples e mãos calejadas, mas carregam no peito um coração grande o suficiente para salvar vidas e mudar destinos. E assim, nas ruas movimentadas de São Paulo, entre o barulho dos carros e a correria do dia a dia, uma mansão na Avenida Faria Lima se tornou símbolo de que a verdade sempre vence, que a coragem não escolhe classe social e que às vezes a pessoa mais importante numa casa é exatamente aquela que ninguém costuma ver. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Neuza, Dona Irene e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem dessa mulher, que escolheu fazer o certo mesmo quando tudo conspirava contra ela, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Será que você teria a mesma coragem de Neuza? Já passou por alguma situação parecida? Compartilhe com a gente. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e celebram os heróis invisíveis que nos cercam. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Te esperamos na próxima história, que promete emocionar ainda mais. Até lá, lembre-se, nunca subestime o poder de quem enxerga o que os outros preferem ignorar.